Então, o nosso próximo pensador, filósofo grego, é justamente o Aristóteles, que nasce na cidade de Estagira, foi aluno do filósofo Platão e deu grandes contribuições também para a história da filosofia. Embora sendo discípulo de Platão, não quer dizer que um vá concordar necessariamente com tudo que o outro diz. Mas o mais interessante é como eles propõem novas formas de se ver o mundo e de se ver a filosofia. Nós havíamos visto que o Platão valoriza o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, né, o mundo das perfeições, principalmente pelas ordens geométricas e matemáticas, mas o Aristóteles, sendo um dos melhores discípulos, ele não assume nem a escola do Platão, quando Platão morre, e também nem assume os mesmos posicionamentos. Ele começa a perceber que a filosofia pode ser caracterizada através de outras investigações. E é justamente o que nós iremos ver na exposição sobre esse filósofo grego que nasceu em Estagira, o Aristóteles. E aí, mais uma vez, né, nesse mapa que nos ajuda muito bem a situar geograficamente, nós vemos que o Aristóteles nasce na cidade de Estagira, né, aqui não muito distante da cidade de Atenas, passa por toda a formação do Platão, né, uma formação aí de 20 anos de educação na escola do Platão, que é uma educação holística, uma educação que contempla o todo, né, tanto o grego, a matemática, a música, a dança, o teatro, a ginástica. Embora o Platão valorize mais o mundo das ideias, ele vai sendo posteriormente contra aquilo que faz o mundo, as representações, né? Então, uma escultura para o Platão é uma forma de cópia da cópia, já que o ser humano é cópia do ser humano perfeito no mundo das ideias. Uma foto ou então uma estátua seria uma cópia da cópia, então seria uma imperfeição da imperfeição. E é justamente a partir daí que o Aristóteles vai começando a se desligar do Platão e formular a sua própria filosofia investigativa, né? A filosofia das quatro causas, a filosofia que investiga por meio da ciência, né? Da ciência investigativa, dada também pelos primeiros filósofos, né? Os naturalistas ou os filósofos pré-socráticos. E aqui nós temos nessa imagem, que nós já vimos anteriormente, onde havíamos debatido Platão, que aponta para cima, o mundo das ideias. Toda vez que nós vemos essa imagem do Aristóteles, ele está discordando do mestre, ele está apontando para baixo. Não, a verdade sobre as coisas, o mundo da filosofia das essências, passa e está justamente no mundo dos sentidos. Nós precisamos dos sentidos para conhecer as coisas. Imagine se nós não tivéssemos nenhum dos cinco sentidos, nem a visão, nem o tato, nem o olfato, nem o paladar ou a audição. Como é que nós iremos conhecer as coisas? Ficaria muito mais difícil. Então, ele nasceu em Estagira, na Macedônia, foi discípulo de Platão e criticou as teorias das ideias, das formas do mestre Platão. Mesmo discordando, ele segue como um excelente aluno na escola do Platão e aí vai desenvolvendo a sua própria filosofia. Nós temos aqui que ele nasce em 384 e morre em 322 antes de Cristo, né? E aí ele passa por diversas fases, sendo até preceptor e professor do filho de Alexandre o Grande. E aí nós temos a Aristóteles e as causas da realidade. Então, se a realidade não está no mundo das ideias, está na investigação científica, eu tenho que estabelecer um método, uma metodologia, um caminho que me faça a chegar a essas verdades seguras. E esse método, ele não pode estar apenas no mundo das ideias. Ele tem que estar no mundo da ciência, da investigação. E aí isso vai se distanciando da filosofia do Platão. Veja só o que ele está ali contemplando, né, uma colmeia de abelhas, um pouco arriscado para se investigar dessa forma, já que ele pode sofrer os prejuízos das picadas das abelhas, mas para o Estagiritas, as formas não são exteriores à realidade sensível, como se dizia o Platão, né, que descartava todas as formas de possibilidade sensível, e aí ele dizia que a essência interna de todas as coisas elas têm que passar justamente pelas realidades sensíveis, né? Sensíveis no sentido dos cinco sentidos. E assim a observação e o raciocínio são os meios mais firmes para se conhecer, para se estabelecer uma verdadeira filosofia. Lembrando que o Aristóteles ele é conhecido como o pai da biologia, porque ele que classificou as plantas, os animais,
Por isso que nos livros de biologia nós vemos muitos termos em grego ou em latim, porque devemos também às grandes contribuições dadas por esse filósofo, que teve uma metodologia segura de se conhecer a verdade, de se conhecer a natureza, através dessa investigação biológica, né, dessa investigação estudando as plantas, estudando os animais, estudando as várias realidades que existem na natureza. E aí nós temos as causas da realidade do Aristóteles, e ele coloca 4 tipos de causas para se conhecer a realidade. Há diversos tipos ou graus de conhecimento, e aí ele não descarta isso. Lembre-se que o Platão descarta, né? O Platão diz não é possível ter diversas causas de conhecimento, só existe uma, que é o mundo das ideias, e o Aristóteles diz o contrário, não, existem várias. Nós podemos conhecer a realidade de diversas formas, mas o que mais importa é chegarmos a um método seguro, através da exploração dos nossos 5 sentidos e também da nossa inteligência. Lembrando que o Platão, na sua escola, ele desenvolve um método onde existe vários graus que o ser humano vai se aprimorando. O Aristóteles atinge todos os graus, né? Por excelência, ele é o melhor na ginástica, mas também é o melhor na literatura, o melhor na matemática. Ele desenvolve todas as potencialidades dadas na escola do Platão. Então, os sentidos são a forma inicial do conhecimento, nós não devemos desprezar os sentidos, né? Como está na imagem, o olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar são altamente necessários. Como é que a gente vai conhecer as coisas se não existissem os sentidos? Mas, ao mesmo tempo, eles são enganosos. Como, por exemplo, nós vemos no sol quente, é muito comum vermos água na pista. Né? E quando nós nos aproximamos dessa imagem que nos é dada pelos olhos, né, pela visão, nós não vemos mais a água, é uma miragem. Então, os sentidos eles são enganosos. Né? A física explica que é por causa da refração da luz que incide justamente no asfalto. Então, o conhecimento científico é fundamental, porque investiga a causa dos fenômenos, e é justamente a causa de tudo que se originou que o Aristóteles está indo atrás. Ora, por exemplo, se nós falamos de onde vem a chuva, os gregos antigos, por meio da mitologia, iriam dizer que a chuva veio por intenção ou por intencionalidade dos deuses, né? É a causalidade, o deus da chuva que proporcionou a chuva. Na investigação metódica do Aristóteles, nós percebemos que foi pela evaporação da água que se formou as nuvens, que as nuvens se sobrecarregaram e elas começaram a chover, né? A chuva vem pela sobrecargo das nuvens. Então, ele também dá uma grande contribuição às investigações da meteorologia, da investigação científica sobre as realidades da natureza, procurando a causa pelas causas. Quando nós falamos de Aristóteles, nós podemos imaginar um cientista que está investigando a natureza pela natureza, não procurando a physis, né, nos elementos, na água, no fogo, na terra, mas está procurando a causa que gerou a causa de todas as coisas, né? Aquilo que gerou o surgimento do universo, dos homens, da chuva, da natureza, dos animais, de todas as realidades existentes. Então, nós temos essa charge que nos ajuda a entender e nos aproximar justamente das 4 causas que o Aristóteles vai estabelecer para conhecer o mundo. Então, de certo, né, ele começa ali, o próprio Aristóteles ensinando ali o seu discípulo, ele diz, de certo, um líder necessita de sabedoria. Esta consiste no conhecimento das causas primeiras de todas as coisas. E aí, ao buscar essas causas, nós iremos ver justamente que ele vai estipulando as disciplinas, as ordens de conhecimento que nós podemos chegar ao conhecimento das coisas. O mais universal é o mais difícil dos homens conhecerem, por isso está além da natureza, está distante dos sentidos. E esse mais universal nós podemos colocar como o mundo das ideias, ou então como uma das filosofias ou da forma de conhecimento mais valorizadas pelo Aristóteles, que é justamente a teologia ou a metafísica. E aí, mais através das minhas exaustivas observações, né, ele começa a procurar aqui, do funcionamento da natureza e do homem, eu classifiquei essas causas em 4 categorias. E aí nós iremos ver justamente um exemplo sobre essas categorias das causas que o Aristóteles procura para explicar os fenômenos, né, os fenômenos que nos aparecem. E aí tem esse menino aqui nessa charge, vamos ver
eu sei que tem uma lista em algum lugar, né? Ele procurando aqui a lista e ele fica aqui, mas como é que o Aristóteles vai conseguir explicar a causa dos fenômenos através dessas quatro causas? E é justamente a partir daí que ele cria essa teoria, né? A teoria das quatro causas, que é a causa final, a causa formal, a causa material e a causa eficiente. Então, nós podemos aplicar isso a todas as coisas que existem, a todas as formas que existem. E aí nós vemos nessa imagem uma escultura, né? Uma escultura, um busto do Sócrates feito de gesso. E aí tudo que nós observamos na natureza, nós podemos fazer perguntas de onde veio, para que serve, qual é a essência, né, do que é constituído. E aí ele vai pontuando, por exemplo, a causa final, a finalidade, né, o objetivo do ser. Para que fazer essa escultura? Né? Ou então, para que se tem uma foto de uma determinada pessoa? Qual é a finalidade? Qual o objetivo disso? A causa formal é a essência, ou seja, aquilo que faz com que todos olhem para esse busto e perceba que seja o Aristóteles e não o Sócrates ou o Platão, por exemplo. Então, a essência é aquilo que faz com que a coisa seja o que ela é. Né? A porta deve ser porta. Se cortada no meio e feita uma parede, ela passa a ser uma janela, ela perde a sua essência. A causa formal, né, a forma, é a essência da coisa, e a causa material é do que ela é feita. Né? No caso, aí nós temos o gesso, nós temos as várias propriedades que se podem fazer a estátua, que se pode fazer a forma desse busto do Aristóteles. E a causa eficiente, né, que é o mais importante, já que o Aristóteles está procurando a causa de todas as coisas. Quem ou o que gerou o ser? Quem foi que fez essa imagem? Né? Quem esculpiu essa imagem? Né? Qual é a finalidade? Então, a partir da resposta da causa final, causa formal, causa material e causa eficiente, o Aristóteles vai propondo um método, né, um método científico, metodológico mesmo, racional, crítico, para se estabelecer o conhecimento da causa das coisas. O mais importante para ele é entender a causa do que gerou uma coisa, foi gerado de quê? Qual foi a sua causa? Qual o fenômeno que se elevou para se chegar a essa causa? E aí nós temos, a partir dessa contribuição das quatro causas de Aristóteles, né, final, formal, material e eficiente, nós temos o conceito de ato e potência, que é outro conceito também muito elaborado e muito estudado pelo filósofo, e também, às vezes, nós vemos muitos nos textos. Né? O ato é a coisa em si, é aquilo que nós somos hoje. Né? O estudante está estudando hoje em prol de alguma coisa daqui no futuro. A potência é o que ele pode se tornar. Né? O estudante está estudando para medicina, então, futuramente, ele pode ser um médico. Então, nós temos o ato, que é a coisa em si, né? Um caroço de manga em si, e a potência, a árvore que ele pode se transformar no futuro. Essa é uma das teorias aí do Aristóteles, justamente para explicar a causa dos movimentos e da pertinência das coisas. Lembrando que existe esse embate desde o Heráclito e do Parmênides, né? A mudança de todas as coisas e o seré do Parmênides. Então, essa teoria ajuda a explicar o movimento da natureza, assim como as noções de ato e potência. Lembram que o Platão tenta solucionar essa questão do movimento através do mundo das ideias. Já o Aristóteles começa a perceber que existe no movimento as verdades e é necessário explicar a causa dessas verdades, até se chegar também a uma verdade que seja a causa das causas. E aí é por isso que ele vai estabelecendo esses novos modelos, essas novas compreensões de ato e de potência por meio das causas. E aí ele vai organizando o conhecimento científico. Mais uma vez, nós lembramos, já que ele é considerado o pai da biologia, dizem-se os historiadores da filosofia que até o momento presente da sua vida, ele havia pesquisado e lido todos os escritos, né? Um estudioso, um grande estudioso, que contribuiu também muito com seus escritos. E é tido, além de um grande na área da filosofia, né, um grande expoente, ele também é considerado o pai da biologia. E aí o filósofo procurou organizar todo o conhecimento científico, classificando as ciências de acordo com os seres ou as coisas que elas investigam. Então ele vai dividir as ciências em várias ciências, né, chamadas de teóricas, práticas e produtivas. Então as teóricas se ocupam da investigação da causa dos seres,
e das que existem independente do homem. Por exemplo, a biologia, a filosofia, a geografia, a investigação que nós fazemos da causa dos seres, né? Por isso que a geografia vai mapeando os territórios. A causa que se gerou essa mapeação, ou a organização das sociedades de forma geográfica. Já a biologia também tentando averiguar a composição das plantas, dos animais, do ser humano. E outros tipos de ciências é as práticas, né, que tem o objetivo, o objeto, a maneira como o ser humano deve agir, ou as causas e as nossas ações, quer sejam ações cotidianas ou na cidade que nós vivemos, né? Por isso que a política é uma das ciências práticas, porque a partir da política é que nós iremos gerir a cidade com maior eficiência, né? Organizar a saúde, a educação, saneamento básico e também a ética, que vai pautar justamente como uma reflexão sobre a moral, né? A moral como as atividades particulares das sociedades e a ética como uma reflexão mais aprimorada sobre essas práticas da moral. E outra é as ciências produtivas, né, que investigam as causas do que é fabricado. E aí nós vimos lá a causa eficiente, a causa formal, de que veio todas as coisas. E a partir dessas ciências produtivas, nós temos a engenharia, a arquitetura, que vão justamente organizar, né, investigar do que é fabricado determinada coisa. O Aristóteles passa a ser um cientista mais investigativo, os escritos um pouco mais aprofundados a partir dos cinco sentidos, né? Ele se distancia agora da literatura ou da composição dos mitos, né? Lembra até o Platão cria o mito do mito da caverna. O Aristóteles ele é mais investigativo, mais científico, ele é mais técnico e ele procura justamente a causa primeira de todas as coisas. Por isso que ele coloca que o conhecimento mais elevado que o ser humano pode alcançar, dentre essas ciências que nós já vimos, as teóricas, as práticas e as produtivas, é justamente o conhecimento da metafísica, né? Metafísica, nós já ouvimos falar a palavra física. Física, né, está relacionado às leis da gravidade, aos elementos físicos, aquilo que nós podemos ver, sentir, tocar, as ciências que o Aristóteles elaborou, né, as ciências teóricas, práticas produtivas, principalmente as práticas, as produtivas. A física, ela deve ser buscada pelo ser humano. Já a mais elevada de todas é a metafísica, ou seja, as realidades que estão para além do físico. Meta, uma palavra grega, que significa para além do físico. Então, é justamente através dessa metafísica que ele estabelece que existem outros tipos de realidade. E aí nós vemos os anjos, Deus, ou os deuses, já que os gregos eram politeístas, ou a característica da alma humana, né? Totalmente diferente, distanciada por causa da cultura grega, distanciada daquilo que nós compreendemos como o cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que a própria palavra teologia, né, estudo da manifestação de Deus ou das realidades metafísicas, ela é criada pelo Platão, que foi o professor de Aristóteles. Então, é uma ciência a mais importante do sistema de Aristóteles, é a mais complexa, é a mais importante, ele se debruça muito sobre essa investigação metafísica e que estuda os princípios mais gerais de tudo que existe, né? Então, se ele procura a causa de todas as coisas, chega-se ao momento que ele diz que o que foi que gerou tudo, de onde tudo surgiu, qual é a causa inicial. E aí ele cria uma teoria que é chamada de motor imóvel, ou seja, é algo que move todas as coisas, mas por si só ele é eterno, ele é fixo, ele é imóvel, ele não pode ser movido, a causa de tudo. É uma das conclusões que o Aristóteles chega na sua metafísica, e que posteriormente, lá na Idade Média, o São Tomás de Aquino, outro filósofo, vai ler as obras de Aristóteles e vai dizer que esse motor imóvel proposto por esse grego, né, pelo Aristóteles, é justamente Deus, que move todas as coisas. Então, ele chamou isso metafísica de filosofia primeira, né, estudar sobre a alma, sobre os anjos, sobre aquilo que a física não consegue explicar, por mais que digamos que existe o corpo, mas e existe a alma, nós não podemos mostrar por meios físicos investigativos a existência da alma. E aí ele coloca como uma das mais sublimes, né, o estudo da metafísica.
E a metafísica se relaciona com o estudo das divindades, né, a existência dos deuses, a existência da alma, a existência dos anjos, isto é, com a teologia, que é justamente entender a manifestação desses deuses, lembrando que o contexto aqui é o politeísmo da Grécia, através dos escritos, né, daqueles que deixaram escritos sobre essa realidade metafísica, que é a realidade da alma e dos deuses. Então, ao mesmo tempo que nós temos um Aristóteles investigativo, cientista, organizadinho, né, que escreve muito sobre as teorias, bem prático também no seu sistema científico, nós encontramos que ele dá também um grande valor para a questão da metafísica, para a questão da teologia. E aí, nos desenhos e a filosofia, nós podemos encontrar o Dexter, que é um cientista que quer dominar o mundo, né? E ele vai experimentando vários elementos químicos, físicos, e é um cientista organizado, né? Ele tem um conhecimento de química, de biologia, de matemática, ele sabe o que está fazendo, né? Ele segue uma metodologia. Então, Aristóteles, ele faz isso também, ele segue uma metodologia, ele é muito racional, ele é muito organizado. Outro desenho que nós podemos apontar também é a Lisa Simpson, do desenho Simpsons, né? Já que ela se difere muito do Bart, que é totalmente desorganizado, nós temos a irmã dele, a Lisa, totalmente, só tira nota 10, é muito organizada, tem um plano, tem um objetivo, às vezes é chata nas suas opiniões, porque ela se aprofunda demais, e isso parece muito com o pensamento aristotélico, já que ele é mais prático, investigativo e também técnico. E aí nós podemos fazer essa relação com essas duas formas de desenhos com a filosofia do próprio Aristóteles, que aí deixa diversos livros. Dentre eles, ele tem um filho chamado Nicômaco, ele escreve um livro chamado Ética a Nicômaco, onde em cada capítulo, ou livro dentro do livro, né, são 10, ele vai discorrer sobre vários temas importantes da filosofia, estabelecendo sempre a mesma metodologia, né, de análise da sociedade, e vai fazendo as suas pontuações, né, a partir da virtude. E assim nós finalizamos aí o pensamento da reflexão sobre o filósofo Aristóteles, né, dessa investigação metódica através do conceito da busca das 4 causas, né, causa final, causa formal, material e eficiente, e do estabelecimento do ato e da potência, né, o ato é a coisa em si, a potência é o que seremos no futuro, as nossas projeções, ou aquilo que algo pode se transformar no futuro, por isso que as pessoas dizem, você tem um grande potencial, sempre ouvimos, sempre ouve-se essa frase. Então, potencial quer dizer algo que vem no futuro, né? A partir dos seus objetivos. Vem de potência, que é um termo grego utilizado aí pelo Aristóteles. E nós temos essas ciências, que até hoje nós só organizamos o nosso conhecimento prático sobre as coisas, nós organizamos ainda, né, da forma como Aristóteles acabou estruturando. Na modernidade, ele vai receber inúmeras críticas, mas, ao mesmo tempo, ainda é pertinente muito do conhecimento estabelecido por esse filósofo. E aí nós temos, finalizando, né, a busca, os primeiros filósofos e o nascimento da filosofia, mais uma vez lembrando da importância desses naturalistas, porque a partir deles é que o Sócrates, Platão e Aristóteles vão ou confirmar suas ideias ou desconstruir, provocando ou procurando uma segunda navegação, como foi o caso do Platão. Então, quem foram os primeiros filósofos? Socráticos, pré-socráticos ou naturalistas? Quando viveram? No século VII a.C. e meados do século V, e o que eles faziam? Se afastaram das explicações míticas e se dedicaram a investigar a natureza de forma racional. O que queriam compreender a natureza. Depois, né, o Sócrates quer compreender o ser humano junto com os sofistas, mas ele não acredita mais no relativismo. O Platão com o mundo das ideias. E agora o Sócrates, com o Aristóteles, com uma visão muito mais investigativa, mais elaborada, mas não desconsiderando os naturalistas, né? Ao mesmo tempo, se distanciando dos naturalistas, porque ele não quer saber se tudo veio do fogo, da água, do ar, como se diziam os demais. Mas, ao mesmo tempo, ele quer saber de onde vieram todas as coisas, pelas causas das causas, né? A causa que originou todas as coisas. O que foi que originou
a ordem do universo, o surgimento do homem e da natureza. O mais importante para o Aristóteles é justamente a causa inicial de todas as coisas. Por isso que ele coloca aí a metafísica como a mais importante. E aí finalizamos justamente com essas duas formas de se estudar a filosofia, ora pelos temas, né, a filosofia, a ética, a vida, a felicidade, e ora pela história da filosofia que nós estamos fazendo nesse primeiro momento, né, filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea. E até os filósofos contemporâneos, eles dizem que tudo que surgiu depois de Platão e de Aristóteles não se passa de uma nota de rodapé, porque todos esses filósofos que vieram depois, ou eles vieram para reforçar as ideias de Platão ou Aristóteles, ou eles vieram para tentar quebrar as suas ideias. Por isso que eles se tornam as colunas da filosofia. Né? O Sócrates, mas o Sócrates não escreveu nada, mas o Platão e o Aristóteles, principalmente pelos inúmeros escritos que eles contribuíram para a história da filosofia. E mais uma vez nós vamos aí finalizando com essa bibliografia, o início, a iniciação à história da filosofia dos pré-socráticos, né, que são os filósofos naturalistas, ao Wittgenstein, que é o filósofo da linguagem, do Danilo Marcondes, e esses dois livros, né, o Diálogo, Primeiros Estudos de Filosofia, que contempla a história da filosofia, que é o que nós estamos fazendo inicialmente, é esse contato inicial com a história da filosofia, para depois entrarmos no encontro com a filosofia, que é a elaboração de temas de filosofia. Por isso que é muito comum nos livros mais de ensino médio encontrarmos diversos temas e diversos filósofos falando sobre esse tema. Mas é muito importante e interessante sabermos um pouco da história da filosofia, fazendo essa contextualização tanto geográfica como interdisciplinar com as outras disciplinas e com as outras formas de conhecimento. E, ao mesmo tempo, trazendo essa perspectiva de história da filosofia para uma produção onde a gente possa entender de onde surgiu. Por isso que é interessante a história da filosofia, uma produção mais acurada, trazendo para o campo mesmo de investigação do que seja a história da filosofia. Então, encerramos aí a nossa provocação, as nossas reflexões sobre o filósofo Aristóteles, nascido em Estagira, que não se torna o sucessor de Platão. E aí um dos principais motivos, justamente, é porque ele nasce em outra cidade. E até hoje nós temos isso. Uma cidade, às vezes, é mais valorizada do que outra, às vezes pelo tamanho, pelo comércio, pela economia. E aquele que nasce em determinada cidade acaba sofrendo um determinado tipo de preconceito, o que acontece com o Aristóteles, por nascer em Estagira, e o Platão tendo nascido numa das maiores cidades do seu tempo, que é justamente a Atenas. Né? Atenas, na Grécia Antiga, e Esparta é conhecida pelas guerras, pelo desenvolvimento bélico das armas, Atenas pelo desenvolvimento intelectual, e Estagira, nós conhecemos o filósofo estagirita, o Aristóteles, que vai morar na cidade de Atenas, e aí vai ganhando outras formas de reflexão, se distanciando justamente do filósofo Platão. Então, assim nós finalizamos essa breve exposição sobre Aristóteles, já começando nas próximas averiguações sobre os filósofos que se distanciam da polis, que se distanciam da cidade, né, que será o período helenístico, estes que nós estamos vendo de verde. Eles não acreditam mais nessas teorias nem do Platão, nem do Aristóteles, e aí nós temos o Panécio, o Posidônio, o Zenão, o Epicuro e o Pirro, né, cada um com a sua forma de ver a filosofia, vão dando novas contribuições sobre o que é a felicidade, o que é a sociedade, o que é o ser humano, se distanciando cada vez mais daqueles filósofos naturalistas ou dos filósofos pré-socráticos. Então, a partir das próximas investigações, nas próximas semanas, nós já iremos entrar nesse período da filosofia helenística, né? Uns pontuando que a felicidade não está mais na cidade, ela está fora da cidade. O Aristóteles dizia, por exemplo, que o ser humano, por natureza, é um animal político, porque dentro da cidade, da polis, por isso que a política vem do termo grego polis, é que nós desenvolvemos as nossas potencialidades. É na cidade que fica muito mais fácil de ser médico, advogado, professor, e outras tantas profissões. Já os demais filósofos posteriores a ele
não dão mais tanto crédito à cidade como uma busca de se chegar à felicidade. Então, nós nos encontraremos nas próximas exposições aí com uma